A primeira que eu fiz como escrivã, a gente podia sair, tinha um horário, não era internato, não, a gente poderia, tipo, sair de noite quando terminasse a aula, tipo, para jantar, uma farmácia, fazer alguma coisa, e tinha um horário para você voltar, e se você quisesse, você podia, por exemplo, dormir fora no sentido, tinha gente que morava em Brasília, permaneceu em casa, ia assistir a aula e voltava para dormir em casa, ou se você quisesse alugar um apartamento, alguma coisa assim, para poder, enfim, ter seu espaço, assim, você poderia. Já minha segunda academia foi em sistema de internato, que a gente só era liberada no sábado, depois a gente tinha aula até sábado, no sábado quando a aula terminava, e aí no domingo à noite a gente voltava. Como delegada. Sim. Aí já era mais punk, né? Era quanto tempo foi? Quantos meses? 3 meses? 6? Gente, eu acho que eu vou errar bastante na data. Não é aproximado. Eu vou falar entre 3, 4 meses. Fala, entre 2 e 10. Entre 2 meses e 10 anos. Não, mas acredito que uns 4 meses, aproximadamente. Sentiu muito isso aí, esse período lá? Muito, muito. Não era curti, polícia, já tava, não curti, não dei like, não. Porque uma das coisas aí eu vou desabafar aqui. Eu sou muito, e todo mundo que já me conhecia me perguntou isso antes de eu ir pra lá. Eu sou muito complicada com comida, Thiago. Eu melhorei muito, muito. Mas assim, eu sempre fui muito complicada com comida. Eu não comia 90% das coisas. Eu ia perguntar complicada como. Vou te dar um exemplo. Eu parei de comer um monte de coisa quando eu tinha 4 anos de idade, que foi quando meus pais se separaram. E aí eu só voltei a comer. Eu fiz academia de polícia como delegada aos 36 anos de idade. Eu só comia arroz de novo na academia de polícia. 32 anos depois. Eu lembro que o primeiro dia que eu comi arroz, assim, claro, falando aqui parece, que drama, que mimizada, etc. E concordo que é uma mimizada. Mas eu lembro que eu comi arroz falando assim, ai meu Deus, eu vou morrer, eu não quero comer arroz, etc. Então, assim, uma das minhas dificuldades era essa. E a outra, eu não tenho vergonha nenhuma de dizer, eu sempre fui muito, mas muito, ênfase no muito, grudada na minha mãe. Então, assim, eu senti uma saudade, assim, fora do normal. Então, assim, mas você sabendo que você está realizando um sonho, que tem data para terminar, etc. Mas uma das coisas da segunda academia que também mexe muito com a gente, o ritmo é muito intenso, muito intenso. Então, assim, é relativamente pouco tempo para muitas aulas, muitas matérias diferentes. Você tem muita prova física e provas teóricas. Então, assim, você é levado realmente a um limite de exaustão. Porque, por exemplo, depois de um dia inteiro de aula, você teve aula o dia inteiro, você quer chegar e dormir. Mas você tem prova no dia seguinte de uma outra matéria, que às vezes você teve um intervalo, porque você vai tendo as aulas e você não tem aquele super tempo para estudar, né? E você ainda chega no alojamento, não é nada, você tem que dar conta do seu uniforme, que o turno tem que estar limpo, brilhando. Então, assim, você divide espaço com outras pessoas. Então, você tem que saber administrar muito tudo isso. A gente, por exemplo, tinha alguns intervalos entre as aulas que eram muito curtos, que você meio que escolhia quase, né? Tipo assim, como vou ao banheiro, troco de roupa. Às vezes a gente tinha o costume de usar 2, 3 blusas, as blusas das aulas diferentes, uma por baixo da outra, para facilitar não ficar perdendo tempo. A gente começava a otimizar o tempo. Então, você fala assim, não, primeiro eu vou ter aula disso, aí você vai com o maiô, depois a blusa da educação física, depois a blusa da aula de tiro, depois a outra blusa, aí você fica que nem uma pessoa cebola, né? Tu vai se descascando assim. Então, eu acho... Então, assim, para mim, as dificuldades foram a questão da comida, que eu sou chata mesmo, complicada. Essa questão do cansaço também, que às vezes você sente falta, assim, poxa, eu queria deitar e dormir 10 horas, 12 horas, dar uma descansada e não tem. E o que acontece muitas vezes? A academia que eu fiz eram muitos alunos, tinham muitas turmas, salvo engano, tinham turmas de todos os cargos. Então, tinha um cronograma de aula para todas as turmas. Então, se você ficasse alterando algumas turmas, você acabava gerando um impacto e aquele cronograma não ia ser seguido à risca, e ele precisava ser seguido. Então, muitas vezes, tinha chuva, etc., e você tinha... As aulas eram mantidas dessa forma mesmo. Eu me lembro, teve uma instrução de tiro que a gente teve, Thiago, mas eu senti um frio. Tipo curso de sobrevivência. Não era um curso de sobrevivência, mas ventava tanto
e tanta chuva que chega uma hora que sabe como você, tipo, você tá tremendo, você só quer que aquilo termine, e é muito ruim, e aí você ainda fica pensando, caramba, eu já era polícia, o que eu vim fazer aqui? Eu não precisava passar por isso, minha vida... Porque uma coisa que eu percebi foi o seguinte, eu demorei muito para organizar minha vida. Organizar no sentido de morar onde eu queria, estar trabalhando onde eu queria, porque às vezes você é aprovado no concurso, mas você não está ainda, vamos dizer assim, a delegacia que eu gostaria de trabalhar é essa. Né? Você não passa no dia seguinte, você vai trabalhar na delegacia que você gostaria. E aí, enfim, quando eu conseguia, entre aspas, encaixar tudo certinho, eu não fui curtir a vida, não fui aproveitar a vida, eu fui estudar para outro concurso. Aí você pensa assim, meu Deus do céu, quando é que vai chegar o meu momento de curtir a vida, né? Enfim, então tiveram algumas dessas dificuldades, mas que você sempre, você pensa assim, meio que, você vai fazendo, nem tua clientela lá, o xizinho na parede, tá acabando, um dia menos, daqui a pouco chega. E cada etapa também, muitas vezes, eu funciono muito assim também. Às vezes, quando era alguma aula que eu não gostava tanto, eu falava assim, Paula, pensa, é a última vez na vida... Não é aqui não, é a última vez na vida que você vai ter que fazer isso. Você nunca mais na vida vai fazer isso de novo. Olha o motivacional aí, ó. Então, assim, coach de mim mesma, né? Então, isso eu funcionava. Você não pensa, é a penúltima aula disso da sua vida. Quase falou aí que era qual era a matéria e o professor aí, ó. Provavelmente não era direito penal. Não. Penal todo mundo gosta, né? Não adianta, né? Tem sempre algumas que a gente não tem muita afinidade, ou até mesmo com o professor, porque a gente não... Não, vou até dizer uma que me gerava, assim, um desgaste gigantesco. É aula de defesa pessoal, muitas vezes. Não, mas vou te dizer por quê. Porque a gente acaba se machucando muito. E por conta desse ritmo... Vou levar pro lado pessoal agora. Aí não. A gente se acerta lá fora. Então, assim, era uma aula que às vezes me gerava Pô, mas não tinha outra, não? Não. Eu tenho certeza que era um instrutor. Você não teve uma conexão com o instrutor, entendeu? Não, vou lhe chamar pra gente ir lá no CIES fazer a instrução da defesa pessoal. Então, pra tirar esse... Tirar esse Sim. Tá vendo? Mas eu acho que assim, mas muito, Thiago, assim, uma coisa é a gente fazer a defesa pessoal no horário que você quer, você encaixando na sua agenda. Você, pô, amanhã eu vou ter uma aula mais puxada, vou descansar, não vou treinar hoje outra coisa. A outra coisa é você, às vezes, sair de um batidão, você sair de uma piscina, por exemplo. Moído já. Moído de um tiro, sabendo que... Aí, por exemplo, você vai fazer defesa pessoal sabendo que depois você tem uma prova que você não tá, às vezes, tão seguro. Então, assim, ou então você tá com uma fome danada, enfim... Pesado. Eu fiquei magoado agora, Jota. Brincadeira. Eu falei, ela vai falar um direito... chateado. Ela vai botar um direito tributário, uma parada bem chata, defesa pessoal. Eu falei, pô, logo defesa pessoal. Melhor matéria que tem na Academia de Polícia. É uma das mais importantes. Sim, mas... Não, eu lembro que tinha até... Eu gostava, é muito interessante a rivalidade saudável que tem entre o pessoal da defesa pessoal e o pessoal do tiro. Né? Aí comigo eu já não tenho esse problema. Porque você tá nos dois. Quem mandou ser bom nos dois, né, Thiago? Não, olha só, eu falei que tô nos dois, não sou bom nos dois. E eu lembro que tinha um instrutor de tiro que ele brincava até pra instigar a gente, que ele falava assim... Vocês com uma arma na mão, sabendo atirar pra caramba, com uma instrução aqui maravilhosa, vocês vão ficar se embolando com os outros na rua? É tomar distância e sacar a arma. Então, assim, tinha muito essa rivalidade, assim, mas positiva, tipo, que cada um queria que a gente fosse muito bem na matéria de cada um deles, né? Então, tinha... E até porque, assim, como eu tava falando, uma coisa é você fazer tiro, hoje vamos atirar, Thiago, vamos, aí você vai, enfim, ou pro stand, né? Com zero de estresse, ou mesmo que tenha um estresse, entre aspas, é um ambiente ali controlado. Não é que você sabe... Outra coisa é prova. Exatamente. Valendo. E Não, que a gente até chamou disso na nossa prova lá. Falou, vai. O cara o problema é o valendo. Acerta tudo. Tá tranquilo? Tá, então agora vamos fazer. Valendo. A mão. É complicado. Não pode mais fazer ela valendo. Não, falou valendo. Esse aí tá na condição de aluno. Sim. Aí realmente você não pode, você não tem o prazer de fazer aquela situação. Né? Hoje em dia, eu ir lá pro stand, eu sozinho, montar as coisas, fazer muito melhor do que o cara fala, ó, tá valendo, tô marcando, tô filmando, Sim. Dá vontade de falar, pô, pra que isso, cara? Não precisa filmar, não precisa cronometrar, pra que isso tudo, pô? Sim. Isso não.